No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu ergo as mãos para os céus para abençoar na autoridade do teu Filho Jesus, para abençoar todos aqueles que ouvem esta programação, quer estejam onde estiverem, não importa, que sejam abençoados, sejam protegidos, que sejam guardados de todo o inferno deste mundo, que sejam abençoados, que tenham o dia de hoje o melhor dia de suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos falando daquela parábola, daquela analogia que o Senhor Jesus fala sobre o homem rico que tinha uma herdade que tinha produzido com abundância. A sua herdade, seus terrenos, suas fazendas, produziram com muita abundância. Mas ele, o rico, não considerou que o sol, a chuva, a semente, a terra, tudo tinha vindo das mãos de Deus. Foi Deus quem colocou, é Deus que coloca o sol, a chuva, a temperatura ideal para que a semente venha frutificar. Então, quando a pessoa não considera que tudo vem da mão de Deus, que a terra é de Deus, ninguém fica com a terra, você pode ser dono de todas as terras, mas um dia essas terras vão passar para a mão de outros, e outros, e outros, e sempre vai ser assim. A terra é de Deus. Mas ele faz prosperar, ele faz multiplicar a semente e fazer as pessoas mais ainda abençoadas, mais ricas. Mas, se essas pessoas ricas não considerarem-no como o Senhor de toda a terra, de toda a abundância, de toda a riqueza, é certo que essas pessoas vão perder as suas almas, que é a preciosidade que mais o ser humano tem em suas vidas. Porque a nossa alma é eterna, ela não morre. O corpo morre, mas a alma não. Você pega, por exemplo, você vai num velório, está lá o defunto. O seu corpo pode estar perfeito. O seu corpo pode estar intacto. Mas sem a alma, o corpo não tem valor. É ou não é? Você dá um beliscão naquele corpo, ele não vai se mover. Ele não vai dar a mínima atenção, porque é um corpo morto, está sem alma. E para onde foi essa alma? Ninguém pode enterrar a alma. Se enterra o corpo, mas a alma fica. A alma fica, ela prevalece, ela permanece por toda a eternidade. Agora, essa alma fica com Deus. No caso de Lázaro, foi levada a sua alma para o seio de Abraão. Mas o rico, que não considerou o Deus de Abraão, então esse rico
que vivia regaladamente e não considerava o Senhor como dono de todo o ouro, prata e de tudo que existe na face da terra, então ele foi para o inferno. É o mesmo que Jesus fala nessa parábola com respeito ao rico. O rico pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer com tantos frutos, com tanta coisa, com tanto dinheiro? Ah, já sei. Eu vou destruir, derrubar os meus celeiros e edificar outros maiores ainda. E ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus frutos, toda a minha colheita, os meus bens. E então direi à minha alma: tem, alma, em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: esta noite, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? O que você tem preparado? Para quem será? É isso aí que acontece. Quando a pessoa não teme a Deus, quando a pessoa não considera Deus em primeiro lugar na sua vida, porque esse homem rico, ele considerou a sua colheita, a sua riqueza. Ele guardou a sua riqueza. Ele protegeu a sua riqueza para poder sobreviver com essas riquezas até o último dia da sua vida. Só que Deus falou: não, você não vai viver muitos anos. Esta noite vão te pedir a tua alma. O que você tem? Tudo isso vai ficar como? Para quem? Quer dizer, quando a pessoa não teme a Deus, quando a pessoa não é de Deus, ao morrer, a sua alma é levada, é requerida, ela é disputada pelo diabo. O diabo passa a ter direito àquela alma, porque aquela alma viveu longe de Deus, aquela alma viveu longe da justiça, aquela alma serviu ao roubo, à mentira, ao engano. Aquela alma considerou tudo mais importante na sua vida, menos Deus. Ela não tinha temor a Deus. O diabo, obviamente, tem o direito a essa alma. O diabo tem o direito a essa alma. E então, é óbvio, quando essa pessoa morre, o diabo vem buscar essa alma e levá-la para o inferno. E é isso que Deus está falando, está chamando ele de louco. Vai, esta noite, a tua alma vai ser requerida com todo o direito. E Deus não pode fazer nada. Deus não pode impedir que o diabo leve a alma da pessoa que serviu ao diabo. Deus só pode defender a alma daqueles que serviram a ele, que viveram em função dele. Mas a alma daquele que não o serviu em vida, o diabo tem o direito e Deus não pode fazer nada, porque Deus é justo. Deus não é justo? Então, e o diabo vem: olha, eu venho pegar essa alma, ela é minha, ela me serviu durante toda a sua vida. Ela considerou o ouro, o dinheiro, os bens materiais, mais do que o Senhor. Então, ela é minha. E Deus não pode fazer nada. Deus tem que ficar calado. Deus tem que suportar a dor de perder aquela alma. Ele não pode fazer nada. Você já pensou, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você já pensou na sua vida? O que você tem feito da sua vida? Como é que tem sido vivida a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido regaladamente, você tem cuidado apenas desse mundo, você não considera a fé, você acha que nós somos loucos, você acha que a Bíblia é coisa de homem, você acha que igreja, que Deus não existe, que nada disso existe, que tudo é conversa fiada, você chama os pastores de ladrões, você debocha dos servos de Deus, etc, etc. Mas e quando a sua alma for requerida? Você acha que Deus vai defendê-la? Não, não vai. O diabo vai levá-la para o inferno e não vai ter mais jeito. Depois que morre, não tem mais solução. Você só pode salvar a sua alma enquanto você está vivo, você
pode dizer, não, eu não quero. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero o que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel tem a me oferecer. Eu quero a salvação. E você, então, vive em função dessa fé. Aí sim, você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé e vai salvá-la. Na hora da sua morte, ele vem pegá-la e levá-la para o paraíso. Eu estava até conversando ainda há pouco com o bispo Clodomir, ou o bispo Formigoni, e falou o seguinte, que uma vez estava fazendo um trabalho de libertação, e aí uma senhora manifestou o demônio, e o demônio disse assim, olha, eu levei a filha dela a morrer. A filha dela morreu na semana passada, num acidente de automóvel que eu fiz. Só que quando eu fui buscar a alma dela, aquele lá de cima, referindo-se ao Senhor, já tinha pego a sua alma. Ele estava falando da filha daquela senhora que estava manifestada, que havia falecido por causa de um acidente, e o diabo falou, eu fui lá buscar a alma dela, mas Deus já tinha levado, porque ela era serva de Deus. Ela era fiel ao Senhor Jesus. E essa é o objetivo da Igreja Universal do Reino de Deus, levar a salvação das almas. Das almas. Nós oramos para os enfermos, nós libertamos as pessoas oprimidas, nós levamos as pessoas à prosperidade, nós levamos todos os direitos, os benefícios que a Bíblia se nos promete. Mas a coisa mais importante que nós fazemos é o cuidado com as almas das pessoas. Então você, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo nesse momento, lembre-se disso. Se você tem debochado da igreja, de nós, você tem falado mal e tal, o que você fala, para mim, não quer dizer nada, tanto faz. Você fala bem, fala mal, não vai mudar a minha vida, de jeito nenhum. A minha salvação está garantida. Enquanto eu servir a Deus, a minha salvação está garantida. A minha alma está salva. Se eu for hoje, se eu for amanhã, daqui a pouco, daqui a um ano, não importa. Eu sei que eu estou salvo. Mas e a sua alma? Como é que está a sua alma? Você não dá valor para ela, Você pode não dar valor para ela. Mas Deus dá. E Deus quer salvar a sua alma. E eu quero que você seja salvo. Ainda que você me critique, fale mal de mim, que você jogue pedra, enfim. Mesmo assim nós queremos salvar a tua alma. Porque esse é o objetivo daqueles que têm paixão por almas. Esse é o objetivo daqueles que trabalham na Igreja Universal do Reino de Deus. Louco, disse Deus a esse homem rico. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens reservado? Para quem será? Para quem será? Quer dizer, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta. Então, eu creio que Deus sofre, geme por essas pessoas cabeçudas, por essas pessoas que são orgulhosas, por essas pessoas que são pedantes, por essas pessoas que acham que são as tais, acham isso, acham aquilo, etc. E estão morrendo aos pouquinhos. Sabe qual é a razão do porquê você não tem paz, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque você não é salvo. Quando a pessoa não tem paz na alma, é porque ela não é salva. Quando a pessoa é salva, ela tem paz. Ainda que ela enfrente lutas, perseguições, injustiças, tribulações, mas dentro dela há paz, porque a alma dela está em paz com Deus. Já foi salva, já foi reservado. O nome dela está escrito no livro da vida. Agora, quando a pessoa não tem um nome escrito no livro da vida, ela não tem paz, ela não tem sossego. Então ela pode ir no cinema, ela pode ir no baile, ela pode ir nas baladas, ela pode fazer da vida dela, das tripas coração. Ela vai sempre estar atribulada, angustiada, triste, abatida. Ela sempre terá tristeza e agonia. Enquanto a alma dela não estiver salva, ela não terá paz.
E esse homem rico não tinha paz. E, embora tivesse muito dinheiro, mas ele não tinha paz. E Deus fala: esta noite o diabo vai vir buscar a tua alma. E o que adianta tudo isso que você tem? Pense nisso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Pense nisso. Eu só quero que você pense nisso. Amanhã nós vamos dar continuidade sobre esse assunto que é extremamente importante para a vida de todos. As manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão, enquanto isto o povo desaparecido já está em Sião. Esperança voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. E o anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima e tinha um grande alto muro todo de jaspe com 12 portas e nas portas 12 anjos. A cidade era toda de ouro e havia nela o rio d'água da vida e no meio da praça a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz nem sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Lares vão chorar lágrimas de sangue e vão se perguntar por que somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente céticos chorando sua grande dor. Se dar conta do arrebatamento, um fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte e a morte estará presa. Vão gritar para os montes em total desespero, caiam sobre nós, mas a igreja querida estará na glória, descansando em paz. Esperança voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. Esperança voa, estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. Voa, esperança. O apóstolo Paulo diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Minha amiga, meu amigo ouvinte, sabe o que mais me dói? E eu creio Deus também. Eu creio que o Senhor, meu Deus, sofre. É com aquelas pessoas que conhecem a verdade. Tudo bem que existem pessoas que não têm a mínima noção da palavra de Deus, das promessas de Deus. Tem pessoas que não conhecem, não sabem nem que Jesus existiu. Existem pessoas nesse mundo que não têm a mínima noção da existência do Senhor Jesus, do seu sacrifício, etc. Então, essas pessoas, elas serão julgadas. Elas serão julgadas de acordo com o que elas tinham. Mas imagine aquelas que já conhecem a verdade, mas continuam vivendo na mentira. Aquelas que conhecem a justiça de Deus, mas continuam vivendo na injustiça. Aquelas que têm conhecimento da existência de Deus, mas glorificam o ouro, glorificam o dinheiro, a riqueza. Colocam a riqueza, o dinheiro, as coisas desse mundo, o pai, a mãe, filhos, mulher, marido, ou quem quer que seja, família, acima de Deus. Então essas pessoas não terão desculpas, porque elas sabem, elas conhecem a palavra de Deus. Então quanto mais conhecimentos de Deus nós temos, mais revelações, porque conhecimento de Deus é uma revelação que o Espírito Santo nos dá. Quanto maior o conhecimento, maior a revelação que Deus nos tem oferecido, maior é a nossa responsabilidade. Mais nós temos que obedecer, mais nós temos que atender, mais nós temos que nos humilhar diante do Altíssimo e honrá-lo. Mas não é assim que acontece. Na verdade, são muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, a exemplo das 10 virgens. Eram 10 virgens que tinham pleno conhecimento de Deus, mas só 5 subiram, não é? Só 5 entraram com o noivo nas bodas do Cordeiro. As outras 5 ficaram do lado de fora. Assim será na consumação dos séculos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve, que tem estado frio, fria na fé, você está frio ou fria na fé, sabe por quê? Porque você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Você começou a ficar fissurado nas conquistas materiais e esqueceu da maior conquista que é a sua salvação. Você abandonou a sua fé. A fé da salvação. Você ficou com a fé das conquistas materiais. Então, você pode ter certeza, você não vai ter desculpa. Se você morrer e a sua alma for para o inferno, no julgamento, você não vai ter desculpa. Você não vai poder dizer, eu era da igreja. Eu era fiel na igreja. Você não pode dizer isso. Você era fiel na igreja, mas você não era fiel a mim, diz Jesus. Você era fiel na igreja, mas você não era fiel a mim. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, pense nisso. A sua vida depende de você. A sua salvação depende de você. Não, depende de Deus. Não, depende de você. Você que escolhe. Você que tem a oportunidade de dizer, eu quero a minha salvação. Deus, eu faço qualquer coisa pela minha alma. O que eu preciso fazer? O que eu preciso sacrificar? Eu vou sacrificar porque é a minha alma que está em jogo. Mas se você desconsidera o valor da sua alma, você desconsidera a sua salvação, você não teme a Deus e, consequentemente, não tem paz. Não tem paz porque não é salva, não é salvo. Essa é a grande realidade. Nós vamos ouvir testemunhos agora de pessoas que alcançaram bênçãos, mas, sobretudo, alcançaram a salvação. Então, eu era uma mulher que eu era espancada pelo meu marido. O meu marido me dava soco como se eu fosse um homem, bispo. Ele me espancava ao ponto de me tirar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos. Você unhava ele,
Não, senhor. Ele tinha raiva, ele achava que a culpa da situação financeira que estava dentro de casa, na miséria, era minha. Porque ele estava desempregado muitos anos e a gente estava passando fome. Vocês estavam passando fome. Literalmente passando fome. Totalmente. Concorda com isso? Concordo. Literalmente passando fome. Desempregados, sem bico, sem nada para fazer. Dentro de casa, os dois discutindo e batendo um no outro devido àquela situação. E eu tinha um ódio muito grande dela, porque eu achava que ela é a culpada de não ter nada dando certo. Né? Então, numa dessas brigas, o meu marido, a gente brigava por coisa boba. O meu marido estava sintonizando uma rádio e eu não queria ouvir rádio. E aí ele me bateu muito aquele dia, bispo. E eu fiquei atirada no chão, toda machucada, e ele saiu. E por acaso, a rádio foi sintonizada na rádio da igreja. Aí o pastor estava falando da campanha de Israel. E ele estava falando que se você fizesse algo que chamasse a atenção de Deus, que Deus ia mudar a sua vida. Eu não tinha vida, bispo, porque eu era uma mulher totalmente destruída, espancada pelo meu marido. E aí eu peguei e ouvi aquilo como um alimento. E eu corri, eu fui para a igreja, eu corri. Do jeito que eu estava com chinelo de dedo com prego enfiado no meu chinelo, porque eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Estava com a blusa toda suja de sangue, machucada. E eu fui. E eu sentei no primeiro banco da igreja. E era o meu primeiro dia. E eu ouvi tudo o que aquele pastor estava pregando no altar. Estava falando que se você chamasse a atenção de Deus de uma forma grandiosa, você mostrasse a Deus o seu sacrifício, que Deus ia mudar a sua vida. E eu vi aquilo como aquilo entrou dentro de mim com uma força muito grande, bispo. E naquela época, os pastores falavam os votos com valores, né? E ele anunciou o voto de R$10.000 naquela época. E eu corri para o altar. Eu não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu dava comida estragada para minha filha, bispo. A minha filha comia resto de comida doada dos outros, porque eu não tinha o que comer dentro de casa. E aí eu subi no altar correndo, só eu subi naquele dia. R$10.000. R$10.000. Quanto tempo faz isso, senhora? Faz 11 anos. 11 anos. R$10.000 naquele tempo era forte, né? Sim, senhora. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. Então. Só que eu não olhei para o dinheiro, bispo. Eu entendi que o maior... Desculpa, Thaís. Deixa-me fazer uma pequena pausa. Essa força que entrou dentro de você, que a moveu a fazer o sacrifício, a aceitar o desafio, com R$10.000, que é loucura. É loucura para as pessoas. Porque você estava passando fome, você dava resto de comida para o seu filho, para a sua filha. Uhum. Então, é uma situação louca. Mas a pergunta é, quem foi capaz de fazer a sua cabeça para dar esses R$10.000 ou para gerar esses R$10.000? Quem, senão o próprio Espírito de Deus? E eu falei para ele, Adriano, fui na Igreja Universal e eu vou cumprir esse voto, que é um sacrifício. O pastor falou que é um sacrifício, que se chamar a atenção de Deus, Deus vai mudar a nossa vida. Eu só via isso na minha frente, bispo. E ele olhou para mim e falou assim para mim, você está ficando louca? Eu vou matar você. A gente não tem nem o que comer dentro de casa. Você se lembra desse momento? Sim, me lembro. Ela chegou para mim e falou, Adriano, vem cá, eu vou falar para você. Eu fui na Igreja Universal, aí eu já era com aquele pensamento. Achei que ela fosse falar até outra coisa, né? Mas veio falar para mim da Igreja Universal, ainda falar que pegou um voto no valor que ela pegou, eu quase fiquei doido em cima, quase avancei em cima dela. Não sei por que eu não avancei nela, porque eu já avançava nela por qualquer coisa. É isso que está me impressionando. Então. Acho que Deus botou a mão, né, ali no meio de você. Comigo. O envelope já entrou dentro da minha casa com os anjos, bispo. Foi os próprios anjos de Deus. Mas e aí, como é que você fez para conseguir esses 10.000? Então, aí ele foi se deitar. Discutiu muito comigo, foi se deitar. E eu passei a madrugada todinha olhando para minha casa. E a madrugada todinha eu olhando, pedindo para Deus uma direção. Falando, meu Deus, um Deus que eu nem conhecia. Primeiro dia na igreja. Eu falei assim, eu preciso cumprir esse voto. Eu preciso cumprir esse sacrifício com o Senhor, para o Senhor mudar a minha história. E veio uma voz dentro de mim, no meu espírito, e falou assim, vende tudo que você tem, que eu vou mudar a tua história. Confia.
confia, aquela força dentro de mim, algo muito forte, bispo. Quando ele levantou de manhã, eu falei para ele, eu vou vender tudo que a gente tem, tudo. Aí Olha, ele surtou, loucura. bispo. Ele surtou. Bispo, ele pegou uma faca e ele mostrou para mim e falou assim para mim, se não acontecer nada, você vai morrer. Eu falei assim, mas vai acontecer, porque do jeito que tá, não dá para continuar. E aí, o que eu fiz, bispo? Eu procurei essas lojas que compram móveis usados. E foi em frente assim mesmo? Fui em frente, não quis nem saber. Minha filha, mãe, tô com fome. Meu marido mostrando a faca. E eu não queria nem saber. Eu queria cumprir, eu queria fazer. Eu queria chamar a atenção desse Deus. E aí, o rapaz foi lá e levou todos os meus móveis, bispo, todos. E levou tudo? Tudo. E ele nervoso, me olhando, eu nem olhava para ele, eu olhava para Deus. E os móveis indo embora. Se não desse certo, ele ia te matar. Ele ia me matar, eu sabia disso. Mas eu tinha certeza, era uma certeza que tinha dentro de mim, que ninguém tirava essa certeza de dentro de mim, bispo. E aí o que eu fiz? Foi tudo. A casa ficou vazia, vazia. Só que faltava 7 dias ainda para cumprir o voto, né? Para subir no altar. E eu falei assim, eu quero mais. E o dinheiro já dentro do envelope. Os 10 mil? Os 10 mil. Então já estava cumprido? Estava até um pouco mais, tinha bem mais. E aí ele pegou e falou assim para mim, vamos mexer no dinheiro para fazer uma compra. E eu falei assim, não, você não vai encostar nesse envelope. E aí o que eu fiz, bispo? Eu fui juntar latinha. Eu juntei sacos e sacos de lixos e fui juntar latinha. Corri pela praia de Santos, um calor imenso com a minha filha pequena, barraca de pastel, barraquinha de suco e eu pedindo. Ô Thaís, o mais bacana, quando você subiu aqui no altar, no altar da igreja, não é isso? Uhum. Então, o que aconteceu? É isso que eu queria que você detalhasse. Então, eu peguei nas mãos dele e falei, você vai comigo, você vai subir comigo. E ele falou assim, eu não vou subir com você. Você está pedindo mesmo para morrer. Continuou me mostrando a faca dentro de casa. E eu falei, não, você vai comigo, me dá essa oportunidade, eu vou mostrar para você o que esse Deus vai fazer. Bispo, ele veio o caminho da igreja inteira, me empurrando. Eu vim com meu cotovelo todo machucado, porque batia assim nos muros das calçadas, ele me empurrava e falava assim, acabando essa palhaçada, eu vou matar você. E eu com o sacrifício na mão. Quando a gente passou do altar para cima, que eu coloquei o meu sacrifício. E ele subiu no altar? Ele subiu. Subiu me ameaçando de casa até a igreja. Ele desceu calado, bispo. Calado, a gente pôs o sacrifício, ele não falou mais nada. E você? Eu desci com algo dentro de mim, uma força muito grande, que já tinha acontecido ali, uma mudança. Eu falei, Deus entrou dentro de mim de uma forma que eu desci do altar diferente. Eu não era mais a Thaís que eu era, eu estava com uma certeza de mudança. E quando a gente chegou em casa, ele foi calado. Ele falou assim para mim, Thaís, vem cá. Aí eu olhei e falei, Senhor, agora é com o Senhor. E o meu marido falou assim para mim que me amava. Que isso? Que me amava. Que não sabia por que ele me batia daquela maneira. Que ele não queria ter feito o que ele fez. Ele se ajoelhou, me pediu perdão. Que isso? Sim, senhor. Um homem que 8 anos me espancou. Mas não tinha acontecido nada, quer dizer, fisicamente. Não tinha acontecido nada. Não tinha dinheiro. Não tinha... Deus não respondeu naquela hora, ou respondeu? Mas eu vi o diabo ser arrancado ali no altar. Foi ali, ele foi arrancado da minha vida. Porque eu chamei a atenção de Deus, eu fiz o que Deus me pediu. Eu usei a fé abraânica, bispo, e Deus me honrou. E o meu marido mudou, meu marido ficou na fé comigo. E o que aconteceu? Como é que está a vida de vocês hoje? O meu marido hoje é um homem de Deus. O meu marido, ele me ama, ele me trata bem. Ele nunca mais, depois daquele dia, encostou um dedo em mim. Hoje eu tenho a minha empresa. Deus me deu direção, eu abri uma empresa no ramo de seguros. Bispo, eu tenho uma corretora de seguros no ramo de saúde. Eu trabalho com imóveis também. É uma empresa de representações de negócios. E minha filha estuda medicina.
A gente tem nossa casa, nossos carros, a gente tem tudo. Tem tudo. E principalmente o Espírito Santo, paz e depois o meu casamento transformado. Eu não pedi dinheiro para Deus, eu pedi um marido. E Deus completou a minha vida. Ele não trocou o marido, né? Ele mudou o marido. Eu me senti totalmente diferente quando eu passei desse altar para... Quer dizer, você subiu com raiva Subi com raiva. e desceu sorrindo. Sim, subi com raiva, com ódio, mas desci totalmente em paz. Dona Sônia, como é que a senhora chegou? Como que a senhora está? E o que a senhora fez para a sua vida mudar? Por favor. Eu cheguei destruída, falida, com depressão, projeto de suicídio, passava fome, literalmente uma mendiga, que eu não tinha roupa para vestir, não tinha um calçado para calçar, que eu engordei muito. Meu marido perdeu uma empresa de 21 anos e nesse momento a gente começa a desfazer tudo que tem para honrar os compromissos. Ele foi vítima de um estelionatário, a pessoa comprou o estabelecimento e ainda continuou usando, e nós éramos fiador, nós tínhamos que pagar o aluguel para o bandido continuar ali dentro. Foi desesperador. Recorremos a tudo que o homem poderia fazer aqui na terra. Eu sou formada em Direito, busquei as forças da terra, não tinha, porque ele havia assinado que tinha recebido em dinheiro. Então, acabou, o mundo se acabou naquele momento ali. Começamos a vender o que tinha, enquanto eu tinha dinheiro eu fui para terapia, todas essas coisas aí, eu fui engordando, desespero, e quando eu perdi todas as minhas roupas. E aí eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha uma criança pequena que eu não tinha um leite para dar. Era assim, a dor muito grande na alma, um filho adolescente também, não tinha o que vestir mais, foi criado com todo o conforto, de repente não tinha mais o que calçar, que estava em fase de crescimento. Mas a minha irmã falava da Igreja Universal, mas eu tinha um preconceito muito grande. Eu dizia que jamais colocaria meus pés dentro da Igreja Universal, que a Igreja do Zé Povinho, eu por ser formada, me considerava alguma coisa, o orgulho, e também o testemunho era comprado. Mas, num dia de muita dor, que eu já não tinha mais o que fazer, família te abandona, amigos, sociedade, você não tem mais. Eu devia 3 anos já de condomínio, 400 e poucos mil de dívida. Assim, era briga constante em casa, porque eu ocupava o marido, enfim. Era uma loucura viver. Eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Nesse momento, eu vou até a Igreja Universal, onde ali eu fui bem recebida. Eu era uma maltrapilha. De chinelinhos de dedo, uma roupa grudada no corpo ali, a única que eu tinha. E o pastor me orientou e eu comecei a fazer a corrente, acreditar, pegar firme com Deus. Eu falei, aqui é a última porta que eu bato, ou realmente isso aqui funciona, ou então é balela mesmo e eu tenho que dar cabo da minha vida. E em poucos dias veio a Fogueira Santa. Quando veio a Fogueira Santa, nesse período Deus tinha me dado uma ideia. E eu abri um salãozinho de festa bem pequeno, eu digo um barracão, de telha de eternite ali, de zinco, aquela coisa humilde. Mas ali eu já comecei a ter o dinheiro para a cesta básica, para o leite da criança, para o ônibus que eu cheguei a pé na igreja. Então, alguma coisinha eu já tinha nas minhas mãos. Mas a dívida estava crescendo, não tinha como pagar aquilo, era impagável. Na Fogueira Santa, Deus pediu, então, o meu telefone, uma linha telefônica, que na época tinha um certo valor, ações e tudo mais. Mas eu falei, não, eu não posso dar, porque ela é o meu instrumento de trabalho. Através dela eu alugo o salão, né? Então, não posso dar. Deus sabe, Deus entende. E eu fiz a fogueira do meu jeito. Eu juntei o que tinha ali e coloquei no envelope. Falei, Deus entende da minha situação. Eu não posso dar a linha telefônica. E aí, o que aconteceu? Nada. E aí, na segunda fogueira, eu continuei perseverando, eu vi as pessoas sendo abençoadas e eu não. A revolta foi maior, mas eu continuei firme na fé. Aí eu falei, procurei o pastor, ele falou que teria uma outra. Quando chegou, eu não tive dúvida. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi vender a linha telefônica. Coloquei no envelope e falei, olha, daqui para frente Deus que sabe da minha vida, porque eu vou sacrificar. Achei pouco, eu queria fazer algo a mais ainda. Foi quanto na época? Então, somando a linha telefônica mais as latinhas que eu catei, deu R$1.500, porque eu fui catar latinha na rua, que era a única coisa que eu poderia fazer a mais para chamar mais a atenção de Deus. Eu era bastante obesa, 150 quilos, eu não tinha nem como me agachar, mas eu coloquei ali um preguinho num cabo de vassoura
e uma advogada na rua catando latinha. Mas Deus me respondeu, porque foi o meu tudo verdadeiro. As latinhas é simbólica, mas enfim, Deus viu que eu estava fazendo o meu melhor e dando o meu sacrifício. Quando eu subi no altar, a partir dali, a minha vida começou a mudar. Gradativamente, as portas foram se abrindo, as muralhas caindo, Deus foi dando ideia, nós fomos tendo coragem, tendo atitude de colocar em prática, ouvir o que vem do altar e lá fora fazer. E vencemos, pagamos a nossa dívida. Eu aprendi a sacrificar. Cada fogueira que vem, eu dou o meu melhor, eu dou o impossível, eu dou o chão dos meus pés, né? A família que não acreditava, eu cheguei sozinha, lutando. E a família hoje está transformada. Eu já dei carro, terreno, casa, apartamento, a chácara que Deus me deu, eu devolvi. Tudo que Deus pede, o Espírito Santo pede, eu devolvo. De uma vez eu dei mais de 13 carros, né? Então, assim, não tem limite. Eu não sou dona de nada, tudo é emprestado. E eu estou devolvendo. Seu primeiro sacrifício verdadeiro foi 1.500. 1.500. Somando tudo, a senhora já sacrificou quanto? 5 milhões sem atualizar, né, bispo? Porque eu não consigo atualizar. A senhora está seguindo a Jesus há quantos anos? 20 anos. Olá, Bispo Macedo. Me chamo André e eu gostaria de agradecer ao senhor, pois tive a oportunidade de ler diversos livros escritos pelo senhor. E um dos que mais me auxiliou, principalmente na minha conversão, encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo, foi nos Passos de Jesus, pois ali eu tive o auxílio que eu precisava. Que Deus abençoe o senhor e continue a inspirar em outras obras. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, depois de ouvirmos esses belíssimos testemunhos e a palavra anunciada, eu só desejo que você mantenha a sua fé. E se você quiser mais ajuda, amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão, eu estarei na noite do encontro com o noivo, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. O dia vai chegar.